Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre até onde vai o preço de uma placa de vídeo conforme as tecnologias que ela tem e conforme a fabricante dela te diz que aquilo é essencial. Se a fabricante te diz que uma tecnologia ela é super necessária, então quer dizer que a partir de agora essa tecnologia ela pode ser cobrada muito mais para ser vendida para você? Se eu tô te vendendo e eu falo que aquilo é totalmente essencial, eu posso colocar aquele preço lá em cima e você que acatou o que eu disse vai pagar o que eu quero, não é isso? Pois é isso que as pessoas estão falando. A gente vai dar uma olhada num post que eu fiz aqui no X. Se você não segue a gente ainda, siga. A gente está com 1.650 seguidores, cara, e nos últimos 30 dias batemos 1 milhão de impressões lá. Isso é simplesmente absurdo, mano. O nível de engajamento aqui do canal tá sinistro. E se vocês vêm aqui nesse post que eu fiz ontem, às 7 horas da noite, ele já tá com 300 mil visualizações. E é engraçado, porque quando eu postei isso aqui, eu não imaginava que ia pegar essa quantidade de views. Mas é o seguinte, eu postei esse print aqui é, do teste do canal Testing Games, aonde em média a 5080 ela chega a ser 15% melhor que uma 9070 XT. Só que o problema é o seguinte, ela não é 15% mais cara que uma 9070 XT. Ela é mais de 100% mais cara que uma 9070 XT. Tanto que eu coloquei que minha webcam tá exatamente na frente aqui, ó. Tanto que eu coloquei aqui, ó, no meu lado aqui, ó. Eu coloquei assim: é bizarro pensar que uma 5080 é 15% melhor que uma 9070 XT e custa mais que o dobro, né? E com o preço da 5080, eu consigo comprar a 9070 XT, um 9800 X3D e uma B850 top e ainda sobra dinheiro. E aí eu pergunto para você, até onde a Nvidia coloca para você uma tecnologia, como por exemplo o gerador de quadros, ou DLSS, né? Ou Ray Tracing, que não é exclusiva da Nvidia, ou Path Tracing, que também não é exclusiva da Nvidia. Aonde eu coloco essas tecnologias numa precificação? Quanto é que vale isso? Sério, para você, quanto é que vale ter DLSS? Quanto é que vale ter Path Tracing? Você já colocou na calculadora para você ver a diferença? Porque, meu amigo, a gente está falando aqui de 15% de performance em média, tá? Para você pagar o dobro. Sendo que a 9070 XT, ela tem uma performance absurdamente boa e você não precisa usar Path Tracing para você ter uma qualidade sensacional nos seus jogos. Você pega o Resident Evil Requiem, ele tem o Path Tracing. Aí você compara lado a lado com e sem. O que fica sem Path Tracing é ruim o gráfico? O gráfico daquele jogo é ruim? Tem uma qualidade ruim? É impossível de você jogar e desfrutar de uma qualidade gráfica sensacional? Ah, Rony, mas com o Path Tracing ele melhora muito. Tá, ele melhora. Mas o que a gente já tem sem é ruim? E a Nvidia tá te vendendo uma placa que roda o Path Tracing, mas que ainda precisa do gerador de quadros para rodar bem. E cobra o mais que o dobro por isso. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque tiveram pessoas nessa postagem aqui que ficaram bravas com esse meu comentário. Que vieram me xingar, cara. Literalmente. E que vieram me atacar. Falando que eu tava fazendo flaming. Que eu tava fazendo. Que eu tava colocando desinformação. E eu simplesmente comentei. Falei, cara, ó, 15% de diferença pra você pagar mais que o dobro. Isso é bizarro. É absurdo.
Então, até onde vai defender a precificação absurda dessas tecnologias? E se a gente pensar, até uns anos atrás, cara, a gente nem tinha gerador de quadros. Até 2022 a gente nem tinha gerador de quadros, a gente nem sabia que era gerador de quadros. Aí lançou o Frame Generation da AMD, depois a Nvidia veio com o Frame Generation dela, e parece que isso virou assim, tem que ter. Se você não tiver o gerador de quadros, a sua placa ou é ruim, ou você não consegue jogar. E eu fico pensando, meu Deus, cara, será que as coisas mudaram tanto assim que a gente agora tá começando a pagar o dobro, mais que o dobro, para ter acesso a essa tecnologia? Então, assim, na minha opinião, a gente tá indo para um caminho errado. E esse caminho errado que a gente tá indo, ele não tem volta, porque depois que as fabricantes, que, por exemplo, a Nvidia, vê que a galera tá defendendo isso ainda, eles vão aumentar ainda mais o preço. E você, consumidor que defende isso, vai pagar caro, velho. Vai pagar mais caro ainda. Então, assim, eu acho que tem que começar, velho, com a mudança de pensamento. Tipo, porra, mano, será mesmo que eu preciso? Será mesmo que essa tecnologia é realmente necessária? Será que a Nvidia não tá querendo forçar a barra, né? Vou dar um exemplo aqui do que a Nvidia já fez. A Nvidia falou que a 5070 tinha performance de 4090. Ah, mas ela não falou para você no dia do lançamento da 5070 que aquilo era com multi-frame generation. Ah, ela não falou que aquilo lá era com você tendo que utilizar outras tecnologias para você chegar naquele FPS. E eu falo FPS aqui não como performance, porque como eu sempre falo aqui e tento explicar, gerador de quadros não é sinônimo de performance. Gerar quadros por inteligência artificial não é criar performance, é criar fluidez. É você aumentar a fluidez. E fluidez não é performance, é visual, é sensação, tá? Então, tá umas coisas bem bizarras. Tanto que esse rapaz aqui, ó, ele pegou e postou isso daqui. Quando você coloca em Ray Tracing, muda comparado a 5080. Fora que tem DLSS que a qualidade é mais superior. Sim, a qualidade do DLSS é superior ao FSR. Ninguém duvida disso. A questão é, quanto é que você está disposto a pagar por, às vezes, uma qualidade, por exemplo, em 4K ou 1440p, ser mínima e você só perceber dando um zoom na imagem? E outra, quanto é que você quantifica a melhora de imagem em porcentagem e depois você passa isso para preço? É isso que eu tô falando, cara. É isso que eu tô falando. Aí o cara depois ele coloca o Alan Wake 2 e Cyberpunk, que são dois jogos ali que não são primores de otimização, nunca foram primores de otimização. São jogos que têm o patrocínio direto da Nvidia, aonde a diferença de performance é sim, quando os jogos são patrocinados por uma marca bem maiores, assim como tem jogos que a AMD patrocina e que você vê que tem uma boa vantagem para a AMD. Então, não teve tendência nesse comentário dele? E aí depois ele fala com frame generation dá até pena. Tá, tudo bem, você tem o frame generation da Nvidia, mas você também tem o frame generation de outros tipos de software. A AMD também tem o frame generation dela. Ela tá aí para implementar um multi-frame generation dela. A gente tem, por exemplo, o lossless scaling. A gente pode utilizar frame generation também. Não é tão bom quanto, mas existe essa possibilidade. Então isso virou uma regra, quer dizer então que você ter o frame generation da Nvidia, você coloca aquilo como uma base, você precisa ter. E por quê? Por que eu preciso utilizar isso? Por que eu preciso utilizar uma tecnologia que está destruindo a minha performance? Por quê?
É até que eu questiono aqui embaixo. Mas eu preciso usar Ray Tracing? Eu preciso usar o Frame Generation? Eu preciso? Então isso virou um requisito? E outro cara também tinha comentado. Parece que isso virou um requisito, cara. Parece que ter essa tecnologia virou um requisito. Então, assim, você tá comprando. Esse cara que eu até questiono ele, eu falo, então virou um requisito. Eu preciso usar o Frame Generation? É requisito, então? Aí ele disse que, segundo o mercado, é requisito sim, só ver as vendas. Tá, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque vende muito que aquilo é essencial. Da onde vocês tiraram isso? Da onde esse tipo de pessoas tiraram essa informação? Que? Vocês literalmente estão fazendo um marketing pra NVIDIA e vocês vão pagar caro por isso, cara. É isso que eu tô falando, e a galera não percebe. Então, assim, a gente tem que tomar, cara, muito cuidado com a gente defende certas práticas pelas empresas, porque se você defender alguma coisa que você vai se ferrar depois, é sabotagem o nome disso, tá? Então, pessoal, isso que eu queria comentar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele likezão, compartilhar esse vídeo com os grupos de hardware aí que você gosta e siga a gente aí nas mídias sociais, Instagram, X, todas na descrição. Se quiser virar membro e ter acesso ao orçamento particular e atendimento particular diretamente comigo via WhatsApp durante 30 dias de atendimento, só você clicar no botão Seja Membro e mandar a mensagem lá para mim depois que fizer a assinatura. Vou te atender com o maior prazer, a gente vai montar o PC que você sempre sonhou, ou eu vou te ajudar com todas as dúvidas que você tiver em relação a hardware e tecnologia, tá? Grande abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.